Estamos aí para você? Tá bom. Tá bom? Bom. Boa noite, Guarulhos. Aqui é o Wellington Alves, do portal GRU Diário. Iniciamos mais uma live nesta terça-feira, 18h03, né, já comecinho da final da tarde, comecinho da noite. Eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando. Estamos aqui com um convidado especial, o presidente interino do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Josinaldo de Barros, do Cabeça. Cabeça, uma boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que nos assistem aí por essa live. E parabéns e agradeço aí o bate-papo aí para a gente trocar aqui muitas ideias. Bacana, bacana. E, Cabeça, nós estamos num momento muito difícil do país, né? Não só do país, como no mundo, né? A gente tem uma crise de saúde pública como nós não vemos há 100 anos. E nós temos uma crise na indústria também, crescimento do desemprego. Como você encara este momento para os trabalhadores que estão nas indústrias? Bom, o momento é de muita dificuldade para todos nós, independente de categoria, independente do ramo de atividade. Eu acho que não só o Brasil, mas o mundo está passando por uma grande experiência, onde a humanidade não estava esperando por esta situação tão desconhecida, e nós estamos aprendendo a se reiniciar, se reinventar dentro desta pandemia tão terrível, que eu acho que no início a gente achava que ia ter uma solução mais rápida, e agora a gente percebe que nós vamos ter que trabalhar, conviver com esse vírus e fazendo as suas precauções, mas também não podendo deixar de trabalhar. Então, é uma crise generalizada e cada um tentando se salvar. E aí a gente tem aí uma grande dificuldade por não ter aí um governo federal que tenha conhecimento dos problemas para ajudar a desenvolver uma política pública voltada para a saúde, com um especialista no Ministério da Saúde, né? Porque o que a gente vê hoje, a gente critica que a economia está ruim, mas se tivesse uma competência maior no Ministério da Saúde, as coisas poderiam estar bem melhor, pelo menos do ponto de vista psicológico das pessoas. Uma coisa é um médico que está à frente da pasta, orientando as pessoas com o conhecimento científico que ele adquiriu na faculdade, no banco da ciência. Agora, outra coisa é um general de guerra, né? O general entende de defesa, entende de segurança do país, né? Não de saúde pública. Então, eu acho que é um ponto muito negativo nesse momento,
até para que as pessoas tenham mais sossego em voltar ao trabalho, em mais confiança em voltar ao trabalho. Então, Wellington, todo mundo está sendo prejudicado por essa situação. Cabeça, a gente sabe que a indústria é muito importante para Guarulhos. Aí, se a gente pegar a década de 70, 80, Guarulhos se transformou em um grande polo industrial, não só do estado de São Paulo, como no Brasil. Só que nos últimos 10 anos, a gente percebe que algumas indústrias têm saído, talvez um processo de desindustrialização da cidade de Guarulhos. Essa pandemia, você acredita que intensificou o problema? Essa pandemia, ela simplesmente piorou, né, a situação no geral. Mas, voltando um pouquinho à sua pergunta, Guarulhos sempre foi uma cidade, sempre será uma cidade industrializada, mesmo que tenha os seus problemas de desindustrialização, como tem no Brasil inteiro. Vamos entender que o processo de desindustrialização hoje não é só em Guarulhos, não é só no estado de São Paulo, é no Brasil. Se você pegar o PIB do Brasil dos últimos 30 anos, o da indústria vem só caindo. Há 20 e poucos anos, talvez 25 anos, o PIB da indústria representava 30% do PIB do Brasil. Hoje, nós estamos aí em 9,5%, 10%. Daqui a alguns anos, mesmo com o fim da pandemia, que a gente torce que se tenha uma vacina, um remédio para controlar essa doença, você vai perceber, e todos nós vamos perceber, que o Brasil vai perder muito, ainda vai perder muito a importância da indústria. A indústria vai deixar de ser, né, aquela representação tão importante que tinha 30% do PIB. Se nós estamos em 10%, a cada um ano, a gente perde 1% do PIB na indústria, porque nós estamos perdendo espaço para o agronegócio. A geopolítica mundial tem interesse que o Brasil se permaneça só com o agronegócio, para que eles consigam mandar na indústria de ponta, na indústria de alta tecnologia, na indústria 4.0, que tem o alto valor agregado dos seus produtos. Né? Não tem nenhum interesse para os Estados Unidos e para o velho continente europeu ter um Brasil da América Latina desenvolvido e competindo com eles de igual para igual. Então, você vê, a propaganda hoje na grande mídia só fala da importância do agronegócio. O agronegócio é agro, é pop, né? E por que essa mesma grande mídia não coloca os pontos positivos que quem desenvolve uma nação é a indústria? É claro que o agronegócio, a agricultura é importante, todos os ramos são importantes, mas se mede uma nação rica, um país desenvolvido, pela sua indústria. Você percebe pela Alemanha, pelo Japão, pela Inglaterra, pela França. São países altamente desenvolvidos, mas porque tem indústria desenvolvida. Eles comandam a tecnologia industrial e, para eles estão gostando dessa onda do Brasil agrícola. Não se vê propaganda na televisão, na grande mídia, dizendo, olha, não adianta só produzir grão, que nós estamos ficando mais pobres. Quando você faz um motor de um caminhão, você está agregando valor ao produto e gerando mais riqueza do que você produzir 100 toneladas de soja. Então, assim, é preciso separar as coisas para saber que o nosso país está ficando mais pobre, porque há uma onda de desindustrialização da nossa nação. Entendeu? Então, as pessoas não percebem isso. Cabeça, falando especificamente desse momento, assim, se a gente pegar os dados do CAGED, até o governo federal mudou para novo CAGED, que na prática é quase a mesma coisa, Guarulhos estava recuperando empregos, né? A gente começou recuperando empregos no mês de janeiro e fevereiro. O mês de março, a gente teve uma queda de 600 empregos, isso na indústria. Abril, 2.800 empregos a menos na indústria de Guarulhos. Em maio, 1.200 empregos a menos. Em junho, 344. Como está a situação hoje nas fábricas? Bom, se você pegar dentro desses dados que você falou, nós temos aqui os dados de Guarulhos, por ramo de atividade, e temos também do Brasil. Mas vamos falar da nossa cidade. Vamos falar de Guarulhos. Né? De janeiro a junho, nós perdemos na cidade de Guarulhos 2.200 empregos. Né?
até junho só. De janeiro e fevereiro, nós tivemos um saldo positivo de 411 empregos no setor metalúrgico, mas também, com o problema da pandemia, nós perdemos agora de março até junho, 2.200, né? 2.199, só no setor metalúrgico. Então, é uma decadência muito grande, porque a gente percebe que com essa situação hoje da pandemia, a tendência de perder emprego não é só no setor metalúrgico. A gente pega o setor metalúrgico, a gente pega o setor de serviço, a gente pega todo o setor, toda a área da indústria independente, indústria química, indústria de metalúrgica, indústria farmacêutica, menos, né? Está caindo menos na farmacêutica por causa dos medicamentos, mas, no geral, nós estamos caindo demais. E você pega pelo número de pessoas que deu entrada no seguro-desemprego, né, esse ano. Então, são números absurdos de pessoas que deu entrada no seguro-desemprego esse ano na cidade de Guarulhos. É alarmante. Nós temos, da cidade de Guarulhos, que deram entrada no seguro-desemprego esse ano, mais de 4.000 pessoas. Então, são coisas que a gente se preocupa, porque quanto mais a gente não entende como sobreviver nesse meio da pandemia, a gente vai se enclausurando, e os investidores deixam de botar o dinheiro no mercado para gerar emprego. Como gera emprego? É o cara tirar o dinheiro lá do banco, é o investidor tirar o dinheiro do banco e colocar na produção. Então, assim, requer uma habilidade muito grande dos governantes, mas também do empreendedorismo, com a orientação correta nesse momento, porque não é só Guarulhos, mas Guarulhos é uma das cidades mais afetadas por conta do desemprego criado pela pandemia, cara. Os números são alarmantes. O governo federal colocou aquela medida provisória que deu a suspensão de 4 meses dos contratos de trabalho. Como o sindicato avaliou essa medida e, principalmente, como encarar esse momento que muitas indústrias já estão terminando esse período de suspensão dos trabalhadores, né? Há um certo temor aí de pós esse momento acontecerem demissões. A medida provisória ajudou. A gente critica, eu mesmo sou muito crítico ao governo Bolsonaro, porque ele não é um governo que entende que os direitos trabalhistas desenvolvem e gera renda, gera riqueza. Ele não entende isso. Ele é do quanto pior, melhor para os trabalhadores. Ele fez a campanha dele falando que tinha que tirar direitos para gerar emprego. E em 2019 ele não gerou nenhum emprego, né? Tirou os direitos, fez a reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência, e antes da pandemia, em 2019, em 12 meses, não teve geração de emprego. Em alguns setores teve em janeiro e fevereiro, mas vamos botar a sua pergunta. A MP, ela foi muito importante para que se mantivesse os empregos por 90 dias. Nós temos muitas empresas, até grandes, que ainda estão com o programa de redução de jornada e de salário, né, pela MP. Se não fosse a MP, as empresas teriam demitido muito mais. E como ele também prorrogou por mais 30 dias, então a maioria das empresas fizeram o MP, fizeram o acordo por 4 meses. E ainda está em atividade. E aí, por ter mais estabilidade pelo mesmo período, aquelas que fizeram por 90 dias, estão voltando ao normal agora e tem mais 90 dias de estabilidade. Então, a gente garante o emprego aí desse povo aí, no mínimo, até novembro, né? Mas, se não tiver acordos daqui para frente, vai acabar a MP, porque o governo não vai ficar governando o país só através de medida provisória. É preciso que se tenha um retorno da economia, mas aonde tiver a necessidade das empresas procurarem alternativas de fazer acordos coletivos, o sindicato vê com bons olhos, desde que mantenha-se o emprego. Nós temos agora um fator muito positivo, que foi a greve de Curitiba, a greve da Renault lá em Curitiba, no Paraná, onde teve 750 demissão, e fizeram 20 dias de greve, e a Justiça mandou reintegrar, né, os 750 trabalhadores, por entender que a empresa montadora
ela tem uma responsabilidade social em todos os momentos e principalmente em momentos de dificuldade, de caos social que a pandemia está causando. Então, isso requer agora uma grande unidade, mas, no geral, a medida provisória ajudou a manter os empregos. E a gente acha que, se não tiver acordos para manter os empregos existentes, aí o caos social vai aumentar. Nós não podemos nem imaginar o que pode acontecer, né, lá para dezembro, janeiro, se realmente não tiver uma retomada da economia para manter os empregos no país. Podemos ter aí saques de supermercado, de lojas e tudo, porque o que está segurando também agora, Wellington, é o abono emergencial de R$ 600. Nós temos aí mais de 65 milhões, 70 milhões de pessoas que tiveram acesso a esse abono, e são pessoas que estão comendo, tá virando a economia do mercadinho, lá da esquina, a economia popular, com esses R$ 600. Mas deixar claro também, para quem nos assiste, que o governo federal, no início, era R$ 200 que ele estava propondo. E aí veio as centrais sindicais, o Congresso Nacional foi para cima e exigiu que fosse R$ 600. Porque a maioria está recebendo os R$ 600, acho que Bolsonaro é bonzinho. Bolsonaro não é bonzinho, não. Ele foi pressionado a ceder. E está sendo pressionado a manter. Toda hora ele falava em R$ 200. Então, é para a sociedade que está desempregada, aquele que está realmente necessitado, saber que teve uma pressão sindical, uma pressão política dos partidos, né, de todos os partidos, porque não vi nenhum partido contra o abono de R$ 600. É importante valorizar quem pressionou para que ele mantenha esse acordo até novembro, dezembro. Senão, aí a economia cai de vez. Agora, se não tiver um controle da pandemia, por isso que a gente torce que tenha uma vacina urgente, o que será do nosso país a partir de janeiro? Vai ficar a vida inteira assim, né? Você citou uma questão de saque de supermercado, uma convulsão social. Você acredita que, se a vacina, por exemplo, se nós tivermos acesso à vacina apenas em março, por exemplo, você acredita que o nosso começo de 2021 pode ser a gente pode ter uma convulsão no país? Pode. Ou até na nossa cidade? Pode pelo seguinte, Wellington. Enquanto tiver comida em casa, o povo está quieto. O povo está quieto, porque está tendo arroz e feijão, o básico está tendo. Agora, a partir do momento que o pai de família, a mãe de família, vê o filho chorando dentro de casa, sem alimento, ele vai sair para a rua para buscar. Onde tiver, ele traz. A pior praga, a pior doença do mundo ainda é a fome. Por mais que a gente tenha agora a maior doença da história da humanidade, mas o que mais mata no mundo ainda é a fome. O cara com câncer, ele toma morfina, ele consegue dormir, qualquer doença, o medicamento faz ele dormir, faz ele relaxar por algum momento. Eu quero ver o cara relaxar com fome. Eu quero saber qual é o relaxamento que a pessoa tem com fome. Então, a partir de janeiro, se não tiver um controle dessa pandemia para o mercado ir voltando ao trabalho normal, voltar, né, as coisas ao normal, nós podemos ter, sim, um caos social muito grande. E aí a gente perde o controle da nação. É difícil essas coisas. As indústrias que estão trabalhando, certamente num ritmo menor, existe as normas de higiene, as normas de segurança, a questão do distanciamento social. Você acredita que as indústrias elas estão preparadas para isso? E o trabalhador ele está consciente da necessidade de não se aglomerar, de evitar... Porque imagino que é muito difícil você fazer distanciamento social numa fábrica. Não está preparada. A sociedade, a classe trabalhadora, não está preparada, não está enxergando que é a ação dele que vai ajudar ele se proteger e não pegar essa doença. A gente percebe, pela maioria das pessoas que ainda insistem em ficar nos bares até tarde da noite, quer ir para balada, a juventude, é muito difícil segurar a juventude. A gente passa aqui em postos de gasolina, aqui na Praça 4 Centenário, onde os caras viram à noite, bebendo, aglomerados, sem máscara, né? Fazem pancadão. Então, a juventude é muito difícil segurar. Agora, é importante que o poder público, mas as famílias, o pai e a mãe, conversem bastante, porque a doença estar sendo levada para eles dentro de casa pelos seus filhos, que querem ir para a noitada, e que os trabalhadores também têm que ter essa consciência. Eu conheço casos de trabalhadores que pegaram a doença, que contraíram a doença e que morreram
que estavam em casa no revezamento, naquele período da MP, onde a empresa reduziu 50% o salário e a jornada de trabalho, e aí o cara ficava 15 dias em casa durante o mês e trabalhava 15 dias. E aí, nesses 15 dias que ele ficava em casa, ele achava que ele estava de férias, estava de boa. Ia para o barzinho, tomar uma, jogar snooke, né? E aí, contraiu a doença e morreu. Conheço casos assim. E aqueles que estavam trabalhando na empresa, não pegaram. Então, o número de pessoas que estavam em casa, funcionários da mesma empresa, foram contaminados em casa e não na empresa. Por que na empresa? Na empresa mede a temperatura quando entra, tem álcool gel, tem máscara, tem a higienização do ferramental, o distanciamento no restaurante onde faz as refeições, no cartão de ponto, tudo higienizado. Então, dentro da fábrica, ele tem mais condições de se proteger do que ele acha que está em casa numa boa, e aí fica andando no bairro sem máscara, vai num canto, vai no barzinho, vai na padaria, quer ir jogar dominó, quer ir para a praça, quer ir para o campo de futebol, e contamina, se contamina e contamina. Então, é preciso muita orientação e muita consciência, né? Orientação, todo mundo está tendo. O que está faltando é consciência. Está faltando consciência. Só que a gente vê alguns especialistas falando que está morrendo mais pobre porque o pobre não tem acesso à educação. Eu concordo que o pobre não tem acesso à educação, mas aí quem é o culpado do pobre não ter acesso à educação? É o gestor público, é a autoridade pública, é o governo. E por que que morre mais pobre? Porque quem pega ônibus lotado é pobre. Quem pega metrô lotado é pobre. Então, é lógico que os pobres estão mais vulneráveis ao risco. Isso é notório. Não vejo ninguém rico pegar ônibus de manhã. Não precisa ser rico. Todo mundo que tem um carrinho, classe média que tem um carrinho, ele prefere ir trabalhar de carro, porque ele está sozinho ali, do que pegar um ônibus lotado. Então, é claro, é notório agora, a responsabilidade do poder público, no geral, tem que ser grande, tem que ser responsabilizado. Por quê? Como que no meio de uma pandemia a gente vê um ônibus lotado, um ônibus que cabe 40 pessoas sentadas, tem 80? Como que vai manter um distanciamento? Um O metrô. sindicato fez uma cobrança em relação a esse tema à prefeitura, né? O sindicato está fazendo cobrança, o sindicato colocou carro de som na rua gratuitamente durante um mês para orientar a população da necessidade de máscara, distanciamento, dos cuidados necessários. Só que é pouco. Tudo que a gente fizer ao esclarecimento da sociedade ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas o poder público, quando eu falo poder público, de cima para baixo, vem de cima para baixo. O governo central, o governador, até chegar nos prefeitos. É um absurdo. O transporte público no Brasil é uma chacota. Não tem condições. Né? Então, assim, quem mais contamina é o transporte público. E os governantes, durante a pandemia, teve um período que até reduziram a quantidade de ônibus e linha de metrô. É um absurdo, é um descaso com a sociedade, tá? Mas, no geral, a gente está tentando, na medida do possível, dentro da categoria metalúrgica, fazer as orientações, trabalhando, até nós estamos trabalhando com muito cuidado, o espaço, distanciamento respeitado, e o tempo, a carga horária reduzida. Aqui no sindicato, a gente está fazendo um revezamento, os funcionários trabalham um dia sim, um dia não, que é para não dividir uma sala com 4, 5 pessoas. Então, é importante a gente também tomar nossos cuidados. Mas eu quero fazer aqui eu olhei aqui o histórico aqui sem óculos, eu quero fazer aqui uma correção, tá? Em relação ao seguro-desemprego, quem acessou, quem fez o pedido do seguro-desemprego. Em julho, foram 5.479 pedidos de seguro-desemprego em Guarulhos, só em julho, mês de julho. 5.479. Os 4.000 que eu falei, 4.297 foi pela web. E o restante, 1.182, foram presencial. Então, nós tivemos aí 4.297 que fizeram o pedido pela internet e 1.182 presencial. Então, só no mês de julho foi um total de 5.479 pessoas em Guarulhos que fizeram o pedido do seguro-desemprego. Então, isso prova o crescimento do desemprego e o crescimento da nossa sociedade aí vulnerável à pobreza e à pandemia. Cabeça,
Os industriais de Guarulhos estão discutindo nos últimos 2 anos, de uma forma mais intensa, a questão da indústria 4.0. Segundo a maioria deles, esse ano não houve investimentos nesse campo, até por causa da pandemia, todos eles retraíram os investimentos. Agora, qual a sua avaliação sobre esse tema? Porque é uma tendência de ser um novo gerador de desemprego, porque, em tese, se você coloca uma indústria mais tecnológica, você pode retirar mais postos de trabalho. Como vocês estão encarando essas discussões? Então, esse é um tema que eu adoro falar. Eu adoro falar desse tema, indústria 4.0. Lembra do padrão FIFA? Né? Não, os estádios de futebol tem que ser padrão FIFA. Né? Só que aí isso virou até piada no Brasil. A indústria 4.0 é muito fácil de ser aplicada, né? Para o empresário. Pelo seguinte, você tem uma empresa com 200, 300 funcionários, aí você vai no BNDES, você vai lá no BNDES, dinheiro público do povo brasileiro, aí você pega lá 10 milhões, 12 milhões de empréstimo para a tua indústria, você robotiza a tua indústria, você automatiza a tua indústria, você coloca um parque industrial altamente modernizado para competir com as melhores máquinas e parque industrial moderno da Alemanha, do Japão, com dinheiro do povo. Olha que lindo o BNDES. E cadê o operário 4.0? E cadê o mesmo dinheiro público do governo federal, do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que é dinheiro nosso, seu, meu e dos brasileiros? Cadê o mesmo dinheiro barato para poder qualificar o trabalhador para ele saber operar essas novas tecnologias? Porque a maioria das funções artesanais, elas já quase não existem. E com a revolução industrial da indústria 4.0, é preciso qualificar gratuitamente os trabalhadores. É impossível, Wellington, um operário que ganha R$ 1.800, que ganha o piso da categoria, ele pagar R$ 400 por mês para fazer um curso de mecatrônica, por exemplo. É impossível, porque quando tem os descontos de um salário de R$ 2.000, ele precisa comer. Ele vai receber líquido ali, 1.600, 1.700. E se o cara for casado, tiver filho, ele precisa botar alimento dentro de casa. Então, o governo brasileiro precisa criar vergonha na cara, os governantes, sabe? O Congresso Nacional, que são realmente uns caras que só... Não vou generalizar, mas o Congresso não usa a força que tem para apresentar projetos desse sentido. Precisa qualificar gratuitamente a classe trabalhadora brasileira para entrar nesse mercado e aquele que não conseguir entrar nesse mercado se preparar para outros mercados. A indústria 4.0 vai forçar que todas as categorias se modernizem, porque você pode sair de uma indústria 4.0, mas você pode ir para um setor de serviço 4.0, você pode ir para um setor do agronegócio 4.0. Eu posso sair da indústria e pilotar uma máquina para colher soja, mas aquela máquina é um computador, aquela máquina. É uma cabine com ar-condicionado e eu vou operar um computador no campo, né? Então, assim, a indústria 4.0 força uma situação de modernização em todos os segmentos. E aí, cadê a qualificação que o governo brasileiro oferece para os trabalhadores, para a classe trabalhadora no geral? O Senai, vamos falar aqui do Sistema S. O Senai tem uma boa educação, tem uma boa escola. Calma aí, vamos separar as coisas. A única coisa que o Senai qualifica gratuitamente é o aprendizado, é o menor aprendiz. Mas eu sou um metalúrgico adulto e preciso fazer um curso de eletricista, de mecatrônica, me preparar para a indústria, para a inovação da indústria. Eu tenho que pagar. E aí meu salário não dá, aí eu fico, ou eu passo fome ou eu me qualifico. E aí eu tenho que comer, eu vou cuidar da minha família. Então é preciso acabar com essa burocracia e essa falta de políticas públicas para qualificação profissional. Sem qualificação profissional gratuita, a indústria 4.0 vai ser um privilégio para a classe média que consegue estudar, consegue se qualificar, a classe média, e vai ser um extermínio para a maioria da classe trabalhadora que não tem condições de se qualificar, entendeu? Não tem condições. Então é preciso que se coloquem essas discussões no campo político, no campo público, para que os nossos representantes busquem alternativa, porque dinheiro público tem para tudo. Tudo que você pensar no Brasil não falta dinheiro para nada.
Pensa num país rico, rapaz, abençoado por Deus, porque não tem guerra, não tem pandemia, não tem nada que quebre essa nação. Mas por quê? Porque é o seguinte, me dá R$ 600 para o abono emergencial para me comer arroz e feijão durante 3, 4 meses, mas liberam milhões, bilhões para o dono da Havan sonegar os impostos, para o dono da Havan, para a multinacional, por exemplo, né? Para a multinacional modernizar o seu parque tecnológico e mandar os trabalhadores embora, manda embora, moderniza com o dinheiro do povo, manda embora o povo, aumenta seus lucros e deixa o povo miserável. E tem mais um ainda. No caso da multinacional, quando ela manda suas remessas de lucro lá para os seus países de origem, não paga um centavo de imposto. Olha que Brasil maravilhoso. Olha que Brasil bom. Agora, se tu for lá para os Estados Unidos, para a Alemanha, trabalhar, ralar e mandar o teu salário para o Brasil, quando ele sai de lá para o Brasil, já tem que pagar imposto de renda na fonte, parceiro. Entendeu? Imagina se tu tiver uma empresa lá. Então, até que, o campo político, ele é tão amplo, tem tanta coisa para a gente debater, que a gente foge do mundinho nosso aqui, do chão da fábrica, da porra da fábrica, o metalúrgico perdeu o emprego, sabe? Então, tudo se resolve no campo político, que agora eu te pergunto, quantos trabalhadores no Brasil estão preparados para fazer esse debate? Quantos têm conhecimento que ele tem direito de exigir isso? É um tema complexo. Infelizmente, é um tema complexo. Cara. Cabeça, eu tenho aqui mensagens aqui, a página aqui do sindicato mandou parabéns pela live. O Ricardo Chabi mandou forte abraço ao companheiro Cabeça, Metalúrgicos em Ação, Chapa 1. O Décio Gomes falou, acho que você falou com bastante mérito sobre o assunto, parabéns. Trabalho na empresa Steel Roll, se não me engano aqui. Steel Roll. Muito bem. E aproveitando esse gancho, a gente já está encerrando. Pereira, se eu não me engano, são 20 anos. Pô, vai começar agora, vamos falar mais umas 3 horas aí, cara. Não, isso é bom, o tema é bom. Mas eu queria te perguntar, o Pereira faz, se eu não me engano, 20 anos que ele exerce a presença do sindicato, ele está afastado nesse momento, e você é o candidato à presidência, você é o presidente interino, mas você é o candidato a presidente da Chapa 1, que é a chapa única na eleição. Como para você está sendo essa mudança? Assim, você já está há muito tempo na diretoria, obviamente, mas você está assumindo a função em um momento extremamente complexo. Quais desafios você encara daqui para frente? Bom, o Pereira está licenciado por um período pequeno, por motivo de saúde da esposa dele, né? E eu estou como presidente interino, mas ao mesmo tempo eu estou encabeçando a Chapa 1, Metalúrgicos em Ação, que a eleição vai ser dia 10 e 11 de setembro. Então, eu sou um candidato a futuro presidente, e eu já peço o empenho de todos os metalúrgicos associados que têm direito a voto, que deposite seu voto na Chapa 1, confie na diretoria do sindicato, porque é uma continuação de um trabalho que este sindicato tem. Para resumir um pouquinho da qualificação profissional, este sindicato é o primeiro sindicato do Brasil a criar uma escola profissionalizante. Isso foi matéria do Jornal Nacional em 1984. Que saibam todos que estão assistindo disso. É o primeiro sindicato do Brasil, né? Então, assim, a qualificação profissional sempre esteve na veia desse sindicato, porque é com a profissão, é com a qualificação profissional que o cara deixa de ser ajudante para ele ser um eletricista, um mecânico, um torneiro CNC, um operador de máquinas mais modernizadas, para que ele se tenha uma promoção e ele possa viver melhor com um salário digno. Então, assim, mas nós não temos condição financeira de passar isso gratuitamente para a categoria, né? O sindicato criou essa escola em 84, mantém ela até hoje com uma terceirização com a Data Brasil, e o associado tem 40% de desconto nos cursos, depende dos cursos, 30%, 50%, mas o certo era ter dinheiro público na parada para qualificar os trabalhadores gratuitamente. E o desafio da Chapa 1, com o Cabeça encabeçando, é justamente nesse momento de pandemia, de crise econômica, crise política, crise de saúde pública, crise de credibilidade, crise de tudo. É dizer para os trabalhadores que só tem uma saída, não tem duas, não tem dois caminhos, só tem uma. É manter a unidade da categoria, é manter a unidade para fazer a manutenção dos nossos direitos, lutar pela Convenção Coletiva de Trabalho,
Porque com a nova legislação que foi aprovada na reforma trabalhista em 2017, sem o sindicato, nós vamos perder a convenção coletiva de trabalho. E aí todos poderiam ser contratados para ganhar salário mínimo dentro da indústria metalúrgica. Nós vamos perder o piso da categoria, nós vamos perder o adicional noturno de 35%, nós vamos perder o percentual de hora extra, que é superior à da legislação, nós vamos perder tudo. Só no piso da categoria, nós vamos perder aí praticamente um salário mínimo, porque o piso nosso, o maior piso, é quase 2 salários mínimos. Imagina se não tiver uma regulamentação dentro do setor metalúrgico com a convenção coletiva para os patrões cumprir, eles vão cumprir a nova lei. E a nova lei pode contratar para pagar salário mínimo. Então, a nossa luta primordial, número 1, é lutar para manter nossa convenção coletiva de trabalho. E isso os metalúrgicos podem contar, porque eu e meus companheiros da Chapa 1 Metalúrgica em Ação, nós vamos levar a história desse sindicato para frente. Pereira está fazendo sucessão para o cabeça. Pereira está fazendo sucessão para a categoria metalúrgica. É botando sangue mais jovem na diretoria para mostrar para a categoria que esses jovens que estão chegando e que ainda estão aqui na diretoria vai levar a luta para frente, para aqueles que estão lá no chão da fábrica agora, nesse momento, um dia, possam estar no nosso lugar. E para isso tem que estar qualificado. Por isso o sindicato bate na tecla da qualificação profissional, da consciência política. Não basta ser só qualificado em uma profissão. Tem que ser extremamente politizado para saber o que é luta de classe, para que serve o sindicato, para que o sindicato existe, quem o sindicato defende, para que defende. Se não souber fazer esse debate político e não tiver política na cabeça, não adianta achar que um dia vai vir para a direção do sindicato. Porque aqui tem que ter pessoas que têm qualificação política. Não quero bolsonarista aqui defendendo o fim de convenção coletiva, não, nós vamos sair daqui com ele no cacete. Né? É assim comigo. Tá? Ou o cara sabe o que é lutas de classe, ou o que ele sabe o que é ideologia de esquerda e de direita, ele acha que é seta de carro para a esquerda e para a direita. Quando se fala de classe trabalhadora, tem que saber a história dos trabalhadores desde o início da primeira Revolução Industrial, que trabalhavam 18 horas por dia, e a primeira greve que se tem na história foi por jornada de trabalho. E hoje, este sindicato tem 40 horas semanal, não só aqui no sindicato, mas em diversas empresas da base. Isso é fruto de uma organização da classe trabalhadora que passa pelo chão da fábrica, pela CIPA, pelos delegados sindicais, pelos metalúrgicos que foram chicoteados na época da ditadura, lutando por uma participação no lucro e resultado. Quando se fala de PLR hoje no Brasil, quantas categorias você acha que recebe PLR, participação no lucro e resultado? O metalúrgico de Guarulhos tem equivalente a um 14º salário, só na PLR. E se não for o sindicato, nenhum trabalhador recebe nem um centavo de PLR. O patrão não vai ligar para o cara e dizer assim, olha, vem cá, ô meu empregado lindo e bonitinho, que eu vou te pagar PLR. Não. Quando a gente atrasa, porque aqui nós somos só em 24 na diretoria, né? E é 1.500 empresas. Na Steel Hall mesmo, tem um companheiro que está assistindo aí, lá está atrasada a negociação, porque nós somos um grupo pequeno, não dá conta de negociar tudo nos prazos determinados. Então, é preciso que se tenha também consciência política para defender o sindicato no chão da fábrica. Dizer, olha, eu estou aqui no pé da máquina, mas os caras estão lá correndo nas outras fábricas para ajudar meus companheiros de categoria, e vai chegar a hora de chegar aqui. E a gente está tendo por prioridade, igual plantão médico. Aqui é igual plantão médico. O cara liga. Aonde tem 2, 3 ligações de uma empresa, nós vamos. Aonde tem só uma só, deixa aquela, na minha linguagem popular, deixa no rabo da gata, deixa para o final. Onde é que tem mais sócio? Tem 20 sócios naquela empresa. Vamos atender lá primeiro. Aqui tem 5, vai esperar. Hoje, nos plantões médicos aí, os médicos escolhem quem é que vai pôr o aparelho e quem que vai morrer. Então, é a lei da vida, é do corpo que você vai correr. Então, se eu for debater com você aqui a questão da classe trabalhadora, nós ficamos aqui até meia-noite, e se você tiver tempo, eu topo. Tranquilo. Mas tem aqui um agradecimento aqui também, quem está gostando bastante, é a Maria Aparecida Oliveira Lima. Bacana. O Cabeça, eu quero agradecer a entrevista, a gente poderia falar muito tempo sobre isso também, mas a gente pode marcar outras lives sobre isso, talvez depois... E você tem contato com a agência sindical, Franzinha, Ariane, você tem contato comigo. Se você quiser fazer live todos os dias, nós vamos fazer. Você é que manda. Não, vamos fazer, marcar mais para frente.
mas tem que ser a partir das 18, porque durante o dia eu tenho que ralar, eu tenho que ir para a base. Não, a partir das 18 até para os trabalhadores poderem acompanhar. Sim, Isso é o nosso pensamento bem também. melhor para os trabalhadores. Sem dúvida. Mas, Cabeça, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que você trouxe esclarecimentos importantes, porque muitas pessoas não entendem o que está acontecendo na cidade, para os trabalhadores. Eu acho que você colocou pontos importantes. Eu agradeço a entrevista e desejo sorte para você na eleição e para o futuro cargo que você está exercendo, mas vai exercer por mais tempo. Não, obrigado aí até pelo espaço que você cria, porque isso é um espaço importante hoje no mundo cibernético, vamos dizer assim, e o compromisso nosso do sindicato é continuar a nossa luta, nossa história, nossa tradição, e pode ter certeza que os metalúrgicos vão estar sendo bem representados por essa diretoria, pela Chapa 1, União em Ação. Então, um abraço a todos. E se precisar dos dados aqui, ó, tem todos os dados, eu mando para você. Se é dado do DIEESE, eu quero agradecer ao Rodolfo. O Rodolfo é economista do DIEESE e é responsável pela subseção aqui dos metalúrgicos de Guarulhos. Aqui, meu amigo, é dados extremamente levantados pelo DIEESE, confiável, e escreveu no Leu o Palco Meu. Aqui é assim. Bacana, bacana. Muito obrigado, Cabeça. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa live nesse momento, os que vão acompanhar depois, que estão vendo aí com um delay, porque está no nosso canal no YouTube. E teremos mais lives na próxima terça-feira, todas as terças, a partir das 18 horas, live no canal do YouTube do Grudiário. Você pode acompanhar nossas notícias no grudiario.com.br. Uma boa noite a todos, Guarulhos. Até mais. Tchau. Abraço.